Olá, a paz do Senhor. Temos falado sobre dons espirituais e agora demos início aos dons ministeriais. Levando em consideração e querendo sempre lembrar aos irmãos que não confundam dons espirituais com dons ministeriais. Muitas pessoas têm me feito perguntas, têm mandado e-mails, postado em postagens, fazendo perguntas sobre esses dons. Então, é bom ter cuidado, que às vezes me perguntam sobre dons espirituais, mas fazendo as perguntas formuladas em dons ministeriais. Então, não confunda dons espirituais com dons ministeriais e com fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa, os dons do Espírito é outra, e os dons ministeriais, quer dizer, do ministério, também é outra coisa. A Bíblia nos fala, como já disse no estudo anterior, que o dom do ministério é dado pelo Senhor, os dons do Espírito pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é o que nós apresentamos quando estamos cheios do Espírito. Então nós temos gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, etc. Mas isso quando estamos cheios do Espírito. Isso não quer dizer que os dons espirituais são confundíveis com esse aí, porque é fruto nosso. O do Espírito é em nós. E do Senhor é a instituição que Ele nos institui como um determinado ministro. Ok? Muito bem. Temos falado então desses dons e agora nós vamos falar de um dom que seja o primeiro dom dos dons ministeriais. Vamos lá, porque o tempo é um pouco curto, escasso, e o assunto é muito grande, muito importante, para que tenhamos que apresentar num pequeno espaço. Vamos lá então. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 28, vamos usar isso aqui, vamos ao 27 e o 28, onde ele diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aí diz em seguida: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, depois governos, variedades de línguas. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Ele pôs em primeiro lugar. Veja que tem uma lista sequencial. Isso seria o quê? Uma escala também. Em primeiro lugar ele usa o termo apóstolo. E é desse dom que nós vamos falar rapidamente, para não ficar muito grande e pesado também para você esse vídeo. Então vamos lá. O primeiro que ele põe em primeiro lugar, apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Apóstolo significa um enviado. Enviado diretamente de Deus. Não enviado pelos homens, mas enviado por Deus. Tá ok? Enviado direto. Quer dizer, ele tem um contato direto com Deus. Ele tem a afinidade, ele tem intimidade com Deus. É um enviado direto do Senhor, representando o Senhor. Jesus nunca consagrou nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum evangelista, nenhum profeta, nenhum doutor, nem mestre, nada disso. Nenhum cooperador, nada do que vocês veem hoje. Ele consagrou somente apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é o cabeça, é o início de todo o ministério. Jesus começa exatamente com o apóstolo. E você encontra isso também em 2 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo também de número 12, onde ele fala que o apóstolo tem também 3 marcas, que são sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz que os sinais do meu apostolado, disse Paulo, foram confirmados entre vocês aí, ó Coríntios, com sinais, milagres e maravilhas. Então isso acompanha, isso que diz que ele é um apóstolo, porque ele faz essas coisas diretamente vinda de Deus. Veja que o homem chega a Jesus e diz: Mestre, ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for contigo, se Deus não for com ele. Então estava reconhecendo os sinais feitos por Jesus. Muito bem, como temos pressa no tamanho do vídeo, vamos dar continuidade rapidamente falando exatamente sobre esse tal apóstolo.
Apóstolo quer dizer enviado, e ele é também o quê? Uma cabeça. Ele é um ponto único aonde ele se intitula uma liderança e institui também lideranças. Ele é capacitado para isso. Você encontra também em 1 Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de 1 a 3, onde Paulo diz: não sou eu o apóstolo? Não vi eu também o Senhor? Diz ele. O selo do meu apostolado são vocês. Então ele havia instituído igreja, instituído pessoas capacitadas para a obra, para exercer o ministério. Ele tinha uma autoridade, havia nele colocada do Senhor, que confirmava e convencia, através do Espírito Santo, os homens de que realmente ele era aquela pessoa enviada. Muito bem, então vamos lá. O que são apóstolos hoje? Como é que nós vamos achar? Vocês vão encontrar muita gente dizendo: não existe mais apóstolo. Vocês vão encontrar uma quantidade de pessoas, de instituições, de ministérios, vamos dizer assim, denominações, alegando não existir mais apóstolo. Até alguns dizem que também não existe dons espirituais, porque esses dons se acabaram exatamente no tempo dos apóstolos. Mas em que tempo é esse? O tempo dos apóstolos. Será que existe esse tal tempo dos apóstolos? Ou é agora que nós estamos vivendo? Vamos lá. Eu divido isso em 4 classes. Não esqueça, por favor, as 4 classes dos apóstolos. A primeira classe, essa primeira classe eu divido em 4 partes, viu? Primeira classe, segunda e terceira. A primeira classe, somente um pode assumir a posição. E esse um chama-se Jesus Cristo. Ele é a cabeça, ele é a ponta. Ele diz aqui, ele é a ponta da esquina. Por exemplo, quando você lê Salmo de número 118, verso 22, Mateus, capítulo 21, versículo 42, anote aí, por favor, e Marcos 12, 10, diz assim, que ele é a cabeça da esquina, que ele é o ângulo, a cabeça do ângulo. Viu? E diz também ainda em Isaías 63, verso 3, ele diz: eu sozinho pisei o lagar. Por quê? Porque ele sozinho ocupa essa classe, esse lugar. Ninguém pode ocupar com ele. Aí você diz: mas Jesus é apóstolo? Sim, ele é o enviado de Deus, diretamente. Quem registra isso, pastor? Veja, anote aí, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo 1, está registrado assim, que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Hebreus 3, versículo 1, consulte na sua Bíblia. Então, Jesus é a cabeça, é o único que pode assumir o primeiro estágio, o primeiro lugar, a primeira fase de um apostolado. Depois Jesus vem na terra e institui esses apóstolos agora. Então vem a segunda classe de apóstolo, que são o colegiado dos 12 apóstolos de Cristo. Ele chamou para si 12 e desses 12 ele instituiu uma classe que ninguém pode assumir também o seu lugar. Você vai encontrar essa segunda classe em Atos, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 21 até o 26, ok? Aonde você vai encontrar, após a queda de Judas, os discípulos, no caso Pedro liderando, convoca os demais e escolhe um homem para assumir o lugar de Judas. Lançaram sorte e escolheram ali Matias, que assumiu o lugar do homem que havia caído. Agora veja, só eles podiam se ajuntar e colocar um aonde o Senhor havia instituído e esse havia caído. Veja a autoridade que tinham esses apóstolos. A classe dos 12 do colegiado. Só eles podiam. E havia critério. Tinha que ser uma pessoa que tinha
estado com Jesus desde quando ele entra em cena até sair de cena. É o que eles usam. Depois você lê com calma na sua Bíblia, você vai encontrar isso em Atos, capítulo de número 1, o versículo 21 até ao 26. Grava bem e marca aí na sua Bíblia, ok? Dá uma olhada e veja, essa é a segunda classe de apóstolo. Então, na primeira classe, só Jesus assume. Na segunda classe, segundo estágio, já entra os 12. E esses 12 incendeiam o mundo. Eles são homens que lançam fundamentos. E juntamente com eles, nós vamos encontrar, veja que são bem diferentes. Essa primeira classe, só Jesus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A segunda classe, você encontra os 12. Algo que eu gostaria que você considerasse. Veja bem, hoje, para assumir certos postos na igreja, é preciso ser batizado com o Espírito Santo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Até mesmo os 12 escolheram. Os primeiros diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Lembra disso? Pois é. Agora os 12, como é que fica? Os 12 não tinham o batismo com o Espírito Santo. Os 12 não tinham dons espirituais. E sem dons espirituais, sem batismo no Espírito Santo, sem nada disso, Jesus, que os institui, capacita-o de tal forma, a princípio, que eles, sem nada disso, sem esse revestimento, sem nada, eles efetuavam sinais, milagres e maravilha. Eles eram enviados por Jesus e eles expulsavam o demônio, eles curavam enfermo, ressuscitavam mortos, como o próprio Jesus mandou, eles limpavam o leproso, faziam coisas tremendas sem ser sequer batizado com o Espírito Santo. Por isso que quem institui os dons ministeriais é o Senhor. Disse Paulo na carta aos Coríntios que o Espírito Santo comissiona os dons, ele dá os dons, ele coloca os dons, mas os dons espirituais, mas o Senhor, os dons ministeriais, ok? Muito bem, vamos para a terceira classe. A primeira classe é Jesus, não esqueça, só para relembrar. A segunda classe são os 12, ninguém entra nessa segunda classe, até porque esses são os 12 nomes que estarão nas portas da Jerusalém celestial, lembra? Então, são os 12 das tribos de Israel. Mas quando você chega no alicerce, estão os 12 apóstolos do Cordeiro. Cada alicerce é um nome de um apóstolo. São 12 fundamentos, quer dizer, são 12 alicerces, não tem mais nenhum outro, porque ninguém pode lançar um outro fundamento, disse o apóstolo Paulo. Ele, como sábio arquiteto, lançou o fundamento. Então, esses apóstolos são lançadores de fundamentos. Vamos já descobrir. Então, primeira classe, Jesus. Segunda classe, os 12. Ninguém entra mais aí. Está fechado, é um colegiado. E a terceira classe, pastor? Aonde ela está? Vamos lá. Nós vamos encontrar a terceira classe. Depois desses 12, o próprio Paulo registra nos seus escritos. Por exemplo, ele registra Paulo e Barnabé, Atos dos Apóstolos, registrado ali por Lucas. Paulo e Barnabé, Atos, eu vou digitar os versículos e você guarda aí, tá bom? Anota. Atos capítulo 14, verso 14. Chama Paulo e Barnabé de apóstolos. Ele não faz parte dos 12. Mas dizem que os apóstolos se acabaram, só teve os 12. Não, olha a terceira classe. Tá? Paulo e Barnabé, ele era apóstolo. O próprio Paulo disse, não sou eu apóstolo? Eu também não vi o Senhor? Pois é. Então você vai encontrar também Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Viu? Guarda aí com você. Tiago, irmão do Senhor, chamado de apóstolo na palavra de Deus. Você vai encontrar também Adrônico ou Andrônico e Júnias. Engraçado, que nome, né? Romanos 16, verso de número 7. Anote aí. Também Silvano e Timóteo. Você vai encontrar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, e também no capítulo 2, o verso 6. E pode considerar também apóstolo, sabe quem? Apolo. Muito engraçado. Apolo era apóstolo. E engraçado que ele nem pregava a princípio, depois sim. Mas a princípio, ele pregava o batismo de João. Depois ele vai e entra para o correto.
quando Paulo encontra os seus discípulos. Muito bem, vamos lá para ganharmos tempo. Apolo, você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4 até o 9. Aqui temos a terceira classe, que é essa. E eles lançaram também fundamentos. Eles anunciavam, como dizia Paulo, onde Cristo não tinha sido anunciado, para não edificar em fundamentos alheios, dizia o apóstolo Paulo. Então, que fundamento eram esses? Os fundamentos doutrinários. Se você quiser edificar ou abrir uma igreja hoje, você vai ter que lançar mão desses ensinamentos, porque não existe outro. Ele mesmo disse, eu como sábio arquiteto pus o fundamento. Então aí está, qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer obreiro que quer abrir uma igreja, vai ter que lançar mão dos ensinos dos apóstolos, porque estamos edificados na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, diz a palavra de Deus. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 10 até o 12, e também Efésios, capítulo 2, o verso 20. Qualquer coisa, você volta o vídeo e assiste aí, ok? Porque, por causa do tempo. Deixa eu olhar ali para nós chegarmos até lá. Então temos agora a terceira classe. E vamos para a quarta. Quem são eles? Onde estão? Será que existem? Porque esses homens morreram, acabaram-se. Isso aí desapareceu, o tempo passou. E hoje? Algum diz, existe apóstolo hoje? E eu faço a pergunta, será que existe? Então vamos lá. Quem são os apóstolos da quarta classe? São exatamente os apóstolos de hoje. Os apóstolos de hoje, eles existem. Quem são eles? Vamos já saber. Os apóstolos atuais. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 12, 28. Foi respondido no começo. Quem são eles? Diz a Bíblia. E Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolo. Depois você vê Efésios 4, 11. Deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e doutores. Muito bem. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? O que eu estou lhe dizendo é que se existe a igreja ainda hoje na terra, então é obrigatório que ela tenha apóstolo. Jesus disse que é ele a cabeça. Se ele é a cabeça, tem continuidade. Se ele é o sumo sacerdote, existe ainda o sacerdote. Se existe a igreja hoje, como é que as pessoas estão ligadas e desligadas do reino do céu? Só através do apostolado, só através dos apóstolos atuais. E se ele pôs na igreja primeiramente apóstolo, e a igreja ainda existe, então, obrigatoriamente, os apóstolos estão em funcionamento. O ministério de apóstolo está funcionando e é o que conduz a igreja hoje, são os apóstolos. Todos estão debaixo do fundamento dos apóstolos. Só que, qual é a diferença? É que os apóstolos antigos lançavam fundamento. A primeira, segunda e terceira classe lançaram fundamento. As demais não. As demais apenas confirmam o fundamento dos apóstolos. Ninguém anuncia Jesus hoje aonde Jesus não foi anunciado. É claro, sabemos que temos hoje 220 em parte, 220, alguns dizem que até mais, 220 povos não alcançados só no meio dos nossos indígenas brasileiros. Imagine só a situação. Então, nesses lugares, Jesus não foi anunciado. Mas, hoje, para onde você vai, Cristo já foi anunciado. Esses apóstolos apenas confirmam. Nós não podemos, como apóstolos, nós, apóstolos, não podemos criar um novo fundamento. Não podemos criar uma nova doutrina. Não podemos lançar novos fundamentos, como muitos estão fazendo por aí. Lançando novos evangelhos. Paulo disse, segundo o meu evangelho. Porque o evangelho dele disse, eu recebi do Senhor e não recebi de homens. Então o apóstolo recebe do Senhor. Não pode lançar um outro fundamento. Nós fazemos o quê? Trabalhamos em cima desses fundamentos, confirmamos esses fundamentos e nada mais, porque é onde Cristo já foi anunciado. Queridos, existe apóstolo. Enquanto a igreja estiver na terra, o apostolado de Cristo continua. O que ele instituiu, continua. O que ele pôs, vai continuar, porque ninguém tira. Ele institui e ele somente destitui. Em breve a igreja será arrebatada e não haverá mais apóstolo. Mas enquanto ela estiver na terra, os apóstolos estão aí, levantando novos ministérios, porque é do ministério do apóstolo que saem os novos ministérios. Foi do apostolado que saíram os presbíteros, evangelistas,
pastores, doutores, mestres e muitos outros que nós falaremos ainda no decorrer. Esse nós falamos agora nesse estudo sobre o apóstolo, o próximo estaremos falando sobre profeta. Será que existe ainda profetas hoje? Dizem que a lei e os profetas profetizam até João, então será que ainda existe? Nós vamos descobrir isso no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.